Olá, produtores, produtoras, artistas de São Paulo. Eu sou a Paloma Espíndola, produtora administradora e trabalho com produção cultural. Vamos falar um pouco sobre os projetos culturais. Essa é uma videoaula realizada através do PROAC Expresso 2021 e tenho o prazer de trazer aqui dicas do que vamos aprendendo ao longo dos anos através de diversos projetos culturais. O tema que vamos abordar é sobre a execução de projetos culturais, que na prática é muito complicado, pois quando tiramos o projeto para fora do papel, vemos algumas deficiências, como valores que não couberam na planilha, ideias que mudam ao longo do período, desde quando ele foi inscrito a ser realmente realizado, né? Quando falamos de projetos culturais, falamos de proponente, né? Qualquer pessoa pode ser um proponente. Esse é o termo que designa a pessoa responsável por apresentar, realizar e responder pelo projeto cultural. Pode ser uma pessoa física com atuação na área cultural ou uma pessoa jurídica de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, como uma empresa, produtora, instituição ou fundação. A comprovação na área é obrigatória através de relatório de atividades e com pelo menos 2 anos de atuação. Temos aqui em São Paulo algumas formas de se realizar um projeto cultural. Tem os editais e as leis de incentivo. O incentivo fiscal é uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural por meio de renúncia fiscal. As empresas utilizam a lei para abater o valor total ou parcial do seu imposto, podendo ser o imposto de renda, ICMS ou IPTU e ISS. Essas verbas vêm através de patrocinadores, que destinam essas verbas de impostos disponíveis a projetos culturais por suas respectivas secretarias e sistemas. Então, temos a Lei de Incentivo Federal, a Rouanet, a Lei de Incentivo Estadual, o PROAC ICMS, e a Lei de Incentivo Municipal, o PROMAC. Aqui você faz sua inscrição, o projeto tem que ser aprovado e aí você tem que correr atrás do dinheiro. Nunca é uma tarefa fácil. Existem agências que trabalham com captação, acaba sendo um caminho para você conseguir realizar o seu projeto. Mas também temos tempo para isso. São 2 anos para você conseguir captar. Só a Lei de Incentivo Federal que você tem até 36 meses depois da aprovação. Então, cada lei tem a sua particularidade, desde a aprovação ao processo e à captação. Vamos falar agora um pouco dos editais, né? Eles são lançados pela Secretaria Estadual. Todo ano temos diversos editais, linhas, segmentos, bem diversificado. O período de inscrição é de curto prazo, então tem que estar sempre antenado para não perder os prazos. Nessa modalidade, você tem uma verba fixa, então você acaba tendo que se adaptar com o orçamento, você tem que idealizar através do escopo do seu projeto. Os editais já te dão uma linha de execução e você tem que realizar o projeto com algumas particularidades que você tem que seguir em cada caso. Ao contrário das leis de incentivo, onde você busca um patrocinador, nos editais você consegue através de seleção. Após o período de inscrição, passa por uma comissão julgadora que vai pontuar o seu projeto de acordo com as métricas pré-estipuladas. Sempre tem muitas inscrições, poucos selecionados. Tem linhas e segmentos que não chegam nem a 10% de projeto contemplado. Aqui, pensando em período entre a inscrição e a seleção, podemos ter até 60 dias de expectativa. Será que eu levo esse edital? Será que não? E para executar, normalmente o período é de 1 ano a contar da data da assinatura do contrato. Ou seja, o envolvimento com o projeto cultural desde a inscrição, a aprovação e, em alguns casos, até a captação, podem demorar em até 3 anos. E vemos que às vezes temos um longo caminho a percorrer com o projeto desenvolvido e que muitas vezes acaba ficando desfalcado, o que nos faz sempre ter alguma alteração na execução do seu projeto. Falando um pouco do processo de inscrição, não importa qual lei ou segmento, você tem aqui os 5 pilares de construção do seu projeto. O cronograma,
Aqui você destaca os seus objetivos, estipulando prazos e limites de cada etapa. A proposta é o objetivo do seu projeto, o que será realizado, o que está sendo proposto, qual tema será abordado e qual é o segmento. A planilha orçamentária é a relação de todos os serviços necessários para a realização do seu projeto, com as respectivas unidades de medida, quantidades e preços unitários. As contrapartidas. Normalmente temos contrapartidas obrigatórias, como distribuição gratuita de ingressos, valores de vale-cultura, oficinas ou workshops. Quando são bem definidas, ajudam a aumentar a atratividade e as chances de sucesso da sua realização. E temos a ficha técnica, que é a relação onde fornece informações detalhadas e específicas sobre os prestadores de serviço do projeto. Ela é utilizada para descrever as características, especificações e outras informações relevantes sobre o objeto do projeto, muitas vezes para explicar e complementar sua planilha orçamentária. Nesse momento, já é necessária você ter as comprovações na área cultural, o relatório de atividades, as certidões fiscais. Muitas declarações são pedidas também durante o processo de inscrição. Como essa é a sua referência e a execução e a sua realização é baseada nela, para uma prestação de contas clara e objetiva, temos que realizar a formalização dessas alterações. Temos alterações simples, como atualização de cronograma, que é a aprovação normalmente feita pelo financeiro da secretaria. Local de realização, ficha técnica, sempre manter atualizado junto com as secretarias. Alteração da planilha orçamentária utilizando recursos dentro dos 20% ou 50% em cada rúbrica, dependendo da lei. Essa você normalmente administra internamente dentro da sua programação de pagamentos. Então, às vezes, você nem informa essa alteração antes de fazer. Você já explica dentro da prestação de contas, que são alterações que não comprometem ou alterem o objeto principal do projeto. Temos umas alterações que são necessárias que passem pela aprovação da comissão julgadora. Prazo além do permitido em lei. Alteração da planilha mais complexa do que apenas remanejamento de verba. Ou até mesmo algumas alterações do objetivo. Essas são alterações que só podem ser feitas após a aprovação, pois dependendo de como apresentou, não pode ser executada sem a prévia aprovação. Aqui temos um exemplo de alteração respeitando os valores aprovados, não havendo inclusão ou exclusão, tudo dentro do permitido dos 20%. Então, seria um exemplo de uma alteração simples. Aqui temos um exemplo de uma alteração onde teve que reformular alguns itens. Devido ao grande período entre aprovação e captação, teve que fazer a mudança, como provisionar os pagamentos dentro do proposto. Esse é um exemplo clássico que só pode ser começado depois de ser aprovado. Dentro do seu projeto, você sempre tem que pensar desde a inscrição até nos profissionais envolvidos. O acompanhamento financeiro do projeto é um dos pontos onde mais se gera dúvidas e alguns equívocos que nem sempre são fáceis de reparar, ou até mesmo irreparáveis. Isso pode ser glosado na prestação de contas. Tenha certeza como parâmetro, o cronograma e o desembolso do seu projeto. Programe toda a execução do seu projeto antes de começar e realizar qualquer pagamento. Isso ajuda na organização geral. O acompanhamento financeiro não é feito só no final do projeto, mas não deixa de ser o único que merece atenção. O projeto de longa duração prevê diversas entregas. Não deixe para conferir só no final da execução. Tente prever os prazos com antecedência, para dar tempo para realizar caso haja algum imprevisto no meio do projeto. Por fim, coloco aqui um exemplo de informativo de despesas. Todos os projetos culturais, seja digital ou lei de incentivo, prestar contas é o encerramento do seu projeto, o que te libera para continuar a inscrever e executar novos projetos.
Essas planilhas são um exemplo do extrato bancário, onde você detalha os fornecedores, despesas, datas, valores. Cada lei tem seu próprio meio de informativo de despesas. Sempre fique atento nos editais para usar a base que se encaixa no seu projeto. Vá fazendo o seu checklist do que foi inscrito com o que foi realizado ao longo do projeto, para não ficar nada pendente, pois tem entregas que não são possíveis serem feitas depois de um certo prazo do projeto. A prestação de contas é necessária em qualquer modalidade de projeto cultural. Esse é o último passo do seu projeto e, quando bem executado, não gera problemas nem pendências. Por hoje é isso. Nos vemos numa próxima.